Olá, bem-vindos a esta aula. Hoje nós iremos tratar do cálculo de algumas áreas com auxílio de integrais e eu vou me basear aqui no livro do Guidorizi, que na minha opinião é um livro que está tratando muitíssimo bem desse assunto. Nós vamos aqui nos ocupar de alguns exercícios resolvidos e outros propostos. No primeiro exemplo, pede-se para que se calcule a área do conjunto limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e pelo gráfico da função de RR dada por f de x igual a x quadrado. Repetindo, aqui está sendo solicitada a área do conjunto limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e pelo gráfico dessa função que nós sabemos evidentemente ser uma parábola. É muito conveniente que se faça um esboço gráfico da situação. A reta x igual a 0 é o próprio eixo das ordenadas, né? A reta x igual a 1 é uma outra reta vertical, evidentemente interceptando o eixo das abscissas no ponto de abscissa 1. A reta y igual a 0 é o próprio eixo das abscissas. E esta curva, que nós sabemos ser uma parábola, está aqui desenhada. Nós queremos a região limitada por essas quatro delimitadoras, digamos assim. O que significa, portanto, que nós queremos esta área. Então eu vou aqui simplesmente apagar aquilo que não nos interessa. Vamos apenas assinalar que este é o gráfico desta função. Muito bem, como nós fazemos isso? Agora fica óbvio o que devemos fazer. Uma vez que a região procurada é a região entre o gráfico e o eixo das abscissas, nos estágios entre 0 e 1, fica claro, portanto, que o que nós desejamos fazer é o cálculo da integral de 0 a 1 de f de x dx, onde f de x é x quadrado. Primitiva aqui é x3 sobre 3. E pelo teorema fundamental do cálculo, nós devemos calcular isso no intervalo de 0 a 1. Ou seja, x3 sobre 3 calculado em 1, menos x3 sobre 3 calculado em 0. O resultado, portanto, é 1/3. O que é 1/3? Eu repito, 1/3 é a área exibida aqui. Agora vamos imaginar que a intenção fosse calcular a área entre esta horizontal e o gráfico. Ou seja, esta área achurada aí. Neste caso, os limitadores para essa região são as retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, vejam, porque esta altura é a altura 1. Como sabemos disso? Ora, esta horizontal era a horizontal que passava por este ponto de abscissa 1. Quando a abscissa é 1, neste gráfico, a ordenada também será. Então aqui nós deveremos fazer esta modificação. E colocar um 1 aqui. Temos várias maneiras de fazer isso. A que eu julgo mais simples seria aproveitar a questão anterior. Nós sabemos que esta área que agora eu irei achurar de rosa, que já foi calculada, era 1/3. Como eu saberia que esta área é 2/3? Simplesmente pelo fato de que este retângulo aqui é um quadrado. Os lados têm mesmo comprimento, embora aqui pelo desenho mal feito isso não pareça muito. Esse quadrado tem, portanto, área 1.
Como aquela área já calculada anteriormente era 1/3, segue-se que a área complementar seria 2/3. Outra maneira de se calcular isso seria lembrando que esta área em amarelo é a área entre duas funções, a função constante 1 e a função y igual a x². Então, ao integrarmos isto aqui, entre os estágios 0 e 1 novamente, nós devemos encontrar 2/3 de novo. A primitiva para isso nos dará x menos x3 sobre 3, que nós deveremos calcular aplicada em 0 e em 1. Em 1 isso dá 1 menos 1/3, que é 2/3. Em 0 isso dá 0. Portanto, nós teremos 2/3 como valor para essa área em amarelo. Vamos para um exercício parecido agora. Vamos considerar a situação de calcular a área compreendida entre as retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 2 e o gráfico de y igual a x². Novamente, é bastante aconselhável tentarmos esboçar um pequeno desenho da situação aqui. Aqui está a parábola. Digamos que essa seja a reta y igual a 2. Aqui está a reta x igual a 0, que é o próprio eixo y. Aqui está a reta x igual a 1. E a região limitada por essas coisas, nós sabemos então que é esta aqui. Limitada acima pela reta y igual a 2, à direita pela reta x igual a 1, abaixo pela parábola e à esquerda pela reta x igual a 0, que é o próprio eixo y. Então é desta região que estamos falando. Novamente aqui a situação é simples. Nós estamos tentando calcular a região entre duas funções. A função constante 2 e a função y igual a x², cujos valores são evidentemente menores do que esta primeira, neste trecho, né? É, portanto, isso que estamos querendo calcular. Há no mínimo duas formas de fazermos isso. Uma delas é calcular esse trecho aqui que já foi calculado, que era 1/3, e depois subtrair isso da área desse retângulo, que é 2. 2 menos 1/3 daria 5/3. E a outra seria, inocentemente, calcular essa integral. Vamos a isso. Isso aqui vai ser, bom, uma primitiva para isso aqui. A primitiva para 2 menos x² seria 2x menos x3 sobre 3, que deverá então ser calculado entre 0 e 1. Novamente, usando o teorema fundamental do cálculo, nós avaliaremos o valor disso aqui em 1 e tiraremos o valor disso aqui em 0. O valor dessa expressão em 1 vai ser 5/3 e o valor dessa expressão em 0 vai ser 0. Então nós obteremos 5/3. Observem que o raciocínio geométrico aqui ele resolve praticamente tudo. Na quarta, vamos dar um nome ao seguinte conjunto. Eu vou chamar de, digamos, M. O conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, de tal forma que x2 menor ou igual a y menor ou igual a raiz de x. Isso é igualmente simples, basta que nós aqui nos preocupemos em analisar separadamente esses dois casos. Vamos analisar o que aconteceria com a igualdade
no caso da esquerda e o que aconteceria com a igualdade no caso da direita. Quais seriam os gráficos? E novamente vamos ao desenho. Sem a tentativa de avaliar pelo menos rusticamente quem seria o esboço, dificilmente se conseguiria ter uma ideia da solução dessas coisas, que vai aparecer de maneira extremamente simples. Esse gráfico aqui, evidentemente, é o da parábola. Esse gráfico aqui também é uma parábola, só que a concavidade dela, em vez de para cima ou para baixo, está para a direita. As igualdades, elas nos definem os pontos sobre essas curvas. Mas as desigualdades não. Nós queremos aqui, por exemplo, de acordo com isto, nós queremos os pontos x, y, de tal forma que y é maior ou igual a x quadrado. A função y igual a x quadrado está aqui representada pelo seu gráfico. Nós queremos os pontos x, y, cuja ordenada está acima de x quadrado. Nós queremos, portanto, os pontos que estão acima deste gráfico e simultaneamente abaixo deste outro. Ou seja, nós queremos esta região aqui. Precisamos saber que ponto é esse onde esses gráficos se encontram. Pelo menos qual seria a abscissa desse ponto. Um outro local onde esses gráficos se encontram é evidentemente na origem. Como sabermos onde esses dois gráficos vão se encontrar? Será onde, evidentemente, o par x e y for um par comum a ambas as leis. Em outras palavras, o y, que deverá ser x quadrado, neste momento ele também deverá ser igual à raiz de x. Resolvendo então esta equação, o que nós obteremos? Então nós obteremos x à quarta igual a x. E descartando neste momento o valor óbvio x igual a zero, nós podemos dividir toda esta equação por x para encontrarmos x ao cubo igual a 1, quando então nós obteremos x igual a 1. Então esta é a abscissa do ponto de encontro, deste outro ponto de encontro dessas duas curvas. Nós queremos, portanto, a área entre essas duas curvas no trecho entre 0 e 1. Isso vai ficar simples agora. No trecho entre 0 e 1, a curva que domina é y igual a raiz de x. E a curva dominada, digamos assim, é y igual a x quadrado. É esta integral, portanto, que nós precisamos calcular. Vamos lembrar, antes de mais nada, que raiz de x é a mesma coisa que x elevado ao meio. E uma primitiva para isso nós havíamos calculado em aula anterior, é x elevado a 3 meios vezes 2 terços, ou sobre 3 meios, o que é a mesma coisa. Então, ao calcularmos essa integral, nós teremos 2 raiz de x3 sobre 3 menos x3 sobre 3, isto calculado entre 0 e 1. Ao substituirmos o x aqui por 1, nós teremos 1 terço, e ao substituirmos o x por 0, nós teremos 0. O resultado aqui, portanto, será 1 terço. Quem é 1 terço, eu repito, é o valor numérico desta área. A próxima situação requer o valor da área da região compreendida entre os gráficos de y igual a x, y igual a x quadrado,
no trecho entre 0 e 2, ou seja, quando x estiver variando entre 0 e 2. Eis aqui a parábola e a reta y igual a x. Este é um ponto importante, vamos procurar pelas suas coordenadas, pelo menos pela sua abscissa. Esse ponto de coordenadas x e y é um ponto cujas coordenadas evidentemente satisfazem simultaneamente essas duas condições. Em outras palavras, o y deverá ser igual a x e, ao mesmo tempo, x ao quadrado. Daqui você pode tranquilamente concluir que ou x igual a zero, o que nos forneceria o ponto de encontro na origem, ou x igual a 1, que é, portanto, a abscissa do outro ponto de encontro. No entanto, nós sabemos que o que nós queremos é chegar a um estágio posterior, o estágio 2. Então veja que a área que nós estamos procurando, que é limitada pelas duas curvas, essa reta e esta parábola, é esta área aqui, a soma desta região com esta. Ocorre, entretanto, que nesta primeira região aqui, o gráfico que está acima é y igual a x. E nesta segunda região, o gráfico que está acima é y igual a x quadrado. Convém, portanto, dividirmos em duas integrais para depois somarmos os resultados. Uma de 0 a 1, que é a região na qual a função superior é a função y igual a x, e a outra de 1 a 2, o trecho no qual a função superior, digamos assim, é y igual a x quadrado. Aqui nós teremos x menos x quadrado. E aqui nós teremos x quadrado menos x. Essa aqui irá nos fornecer x2 sobre 2 menos x3 sobre 3, de 0 a 1. E esta outra nos fornecerá x3 sobre 3 menos x2 sobre 2, de 1 a 2. Para este primeiro cálculo, nós teremos, substituindo o x por 1, 1 meio menos 1 terço. Substituindo o x por 0, teremos 0. Para o segundo cálculo, nós teremos, substituindo o x por 2, 8 terços menos 2. E substituindo o x por 1, e calculando no 1, nós teremos 1 terço menos 1 meio. Esta expressão, portanto, ela nos dará isso que agora se reduz evidentemente apenas a uma questão aritmética. Tirando o MMC, que é 6, nós obteremos 6 sobre 6, que é 1. Quem é 1? 1 é o valor da área desta região achurada, composta por essas duas partes aqui. Nesse próximo exemplo, nós vamos calcular a área da região limitada pelos gráficos de x igual a 1, x igual a 4, y igual a 0 e y igual a raiz de x. Um pequeno esboço aqui será suficiente. X igual a 1, x igual a 4, y igual a 0, e y igual a raiz de x. Estamos considerando isso como o grafo de uma função. A região, portanto, é esta. E, evidentemente, a intenção aqui é calcular se a integral entre os estágios 1 e 4 desta função y igual a raiz de x. E raiz de x é x elevado ao meio, cuja primitiva nós já conhecemos, e deve ser calculada entre os estágios
1 e 4. Substituindo o x aqui por 4, nós teremos 64 aqui dentro da raiz. Portanto, teremos 8 vezes 2, 16 no numerador. Então, nós teríamos 16 terços. Substituindo agora o x por 1, nós teremos 2 terços. Então, 14 terços seria o valor dessa área. Na próxima, nós estamos querendo calcular a área do seguinte conjunto, que eu vou chamar de N. O conjunto dos pontos x, y, tais que o y está entre 0 e módulo de seno de x, sendo que o x está entre 0 e 2π. Isso pode parecer complicado, mas está muito longe de ser complicado. Vamos fazer o desenho aqui. Nós sabemos que o gráfico da função seno tem esse aspecto e, no entanto, nós estamos mais precisamente querendo falar no gráfico da função módulo de seno. Tomar o módulo de uma função graficamente significa efetuar uma operação extremamente simples, espelhar o gráfico da função todo para cima do eixo das abscissas. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo aquilo que estiver abaixo será espelhado para cima. Essa parte, essa parte, essa parte e todas as outras partes que estiverem abaixo será simplesmente espelhado para cima do eixo X. Acontece, porém, que nós teremos algo ainda mais simples. Isso aqui está nos dizendo que nós queremos nos restringir apenas a esta região. Ou seja, isso que queremos. Nós queremos os valores de y menores do que isso. Nós queremos, em outras palavras, aqueles pontos que estão abaixo deste gráfico e simultaneamente acima deste gráfico, do gráfico y igual a 0. Ou seja, o que nós queremos é isso aqui. Aqui nós temos duas formas de fazer. Uma delas é lembrando que esses trechos da função seno, do gráfico da função seno, são idênticos. Então eu posso calcular apenas de 0 a π e duplicar. Então é isso que nós faremos aqui. Duplicar quem? O gráfico da função seno. Essa parte é que tinha sido rebatida, essa não precisou ser rebatida, essa daqui era a própria seno de x. Aqui nós teremos como primitiva menos cosseno de x, que deverá, portanto, ser calculado entre 0 e π. Muito bem. Cosseno de π é menos 1, só que aqui é menos, então fica menos 1 que dá 1. Cosseno de 0 é 1, fica menos o cosseno de 0. Portanto, isto daqui é 2. Quem é 2? Esse valor aqui. Segue, portanto, que esta área procurada, entre 0 e 2π, tem o valor 4. Vamos para a próxima. Calcular a área do conjunto limitado pelos gráficos de x igual a 0, x igual a π sobre 2, y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. Vamos primeiro esboçar como seria o seno e cosseno aqui. Esse seria o gráfico da função seno. Nesse estágio aqui seria o π sobre 2. Aqui seria o π. Aqui, digamos, o menos π sobre 2 e assim por diante. E este é o gráfico da função cosseno. Ocorre, entretanto, que nós não precisamos desta parte aqui, nem desta parte aqui à direita, simplesmente porque, vejam, nós queremos apenas observar a situação entre os estágios x igual a 0 e x igual a π sobre 2.
A área compreendida entre esses dois gráficos entre os estágios x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Será evidentemente esta aqui. E aqui se nota que é conveniente subdividirmos em duas situações. Esta abscissa por simetria é π sobre 4, mas nós poderíamos muito bem achá-la, então somente igualando esses dois valores. E essa abscissa ela divide duas situações. A situação da esquerda, na qual a função cosseno é maior do que a função seno, e a situação da direita, na qual a função seno é maior do que a função cosseno. Então nós vamos aqui, dividindo a situação, nós teremos primeiro o trecho entre 0 e π sobre 4, depois o trecho entre π sobre 4 e π sobre 2, ou ainda por simetria duplicando um desses dois trechos, o que nos daria o mesmo resultado. Neste primeiro trecho, a função que está em cima seria cosseno, né? A função dominante aqui seria cosseno. E no segundo, a função dominante é o seno. Esses dois valores, por simetria, como nós podemos perceber, devem ser dois valores iguais. Então, para sabermos a medida dessa área, bastaria duplicarmos um desses dois. Mas vamos fazer devagar. Isso aqui nos fornecerá uma primitiva. A primitiva para este integrando aqui seria seno mais cosseno, que deverá evidentemente ser calculado entre 0 e π sobre 4. A primitiva para esta outra seria menos cosseno menos seno, que deverá ser calculado entre π sobre 4 e π sobre 2. Aqui bastará um pequeno cuidado com os sinais para nós concluirmos que este cálculo nos fornecerá raiz de 2 menos 1 e este também. Portanto, esta área aqui será 2 vezes raiz de 2 menos 1.